graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Alegria imensa em poder chegar até você com o palavra de esperança, colocarmos nossa vida sob os cuidados de Deus, que não lança ninguém fora, que cuida e que nos abençoa. Assim, gratidão por abrir a tua vida, a tua casa, para receber a palavra de Deus. Saúdo com a carta aos Tessalonicenses, que diz assim: Irmãos, irmãs, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também acontece entre vocês. Deus, em seu amor, nos alerta para que nós cuidemos com a falsidade que impera em nossa sociedade. E uma das formas de cuidarmos é sermos vigilantes na oração. Jesus Cristo disse: recebam o Espírito Santo. Vocês são filhos e filhas de Deus através do batismo. Assim, nós nos reunimos aqui em nome desse Deus maravilhoso que tem nos criado, que nos salva em Jesus Cristo e que vem reunir-nos em comunidade no Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a um momento de oração. Oremos. Amado Deus, chegamos na Tua presença neste lindo dia, com o coração agradecido. Agradecido pela vida com que nos brindaste nesta ocasião. Agradecido pelo que temos e somos. Agradecido pelas pessoas que nos desafiam, porque elas nos tornam melhores, porque elas nos colocam mais perto de Ti. Nosso coração agradecido pela Tua força, pelo discernimento que a graça da fé tem concedido a cada um e cada uma de nós. Pedimos-te que possa ser presença viva aqui nesta celebração com o Teu Espírito Santo, que Ele ilumine o falar, o ouvir e o praticar da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo seja aquele vigilante a nos guiar no caminho da retidão, e que possamos, iluminados pelo Teu Espírito, perceber onde a falsidade impera e nos levantarmos com fé e esperança, como fez o profeta Miqueias. É em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos, agradecemos e clamamos. Amém. Vamos louvar a Deus e o fazemos acompanhando o nosso grupo de louvor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e grande, Teu amor fluir, a misericórdia das mãos. Baixa perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Baixa perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. O texto bíblico sobre o qual queremos refletir nesta manhã, ele nos vem do profeta Miqueias, o capítulo 3, os versículos 5 a 12. Quem quiser abrir a sua Bíblia em casa, profeta Miqueias, bem no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 3, os versículos 5 a 12, onde nós lemos: os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz:
a esses profetas. Em vez de visões, vocês terão escuridão. Em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão a resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, diz Miqueias, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustas e crimes de sangue. As autoridades de Israel aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer a nós, pois Deus está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Até aqui, a palavra do Senhor, texto no qual nós queremos meditar nesta manhã. Eu desejo que a graça, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam e sejam com todos e todas nós. Amém. Miqueias, ele era um pequeno agricultor, ele vivia no interior de Judá, numa cidadezinha chamada Moraste. Por isso ele era conhecido como Morastita. E lá, nesse contexto, ele foi chamado por Deus para denunciar os crimes da sua nação. E aqui, ele expressa para todas nós, uma das tarefas essenciais da profecia e do profeta, é a denúncia. Como homem do campo, ele viveu num círculo de pequenos camponeses e ele era exímio observador. Eu tenho uma professora minha que diz assim, ela é membro aqui da igreja, ela diz, a observação nos traz para o momento presente. Miqueias nos mostra isso. A observação é um dom divino e Jesus é aquele que mais observava. O nome Miqueias talvez não seja conhecido de todos nós, significa quem é assim como o Senhor? A profecia de Miqueias alcança uma época que vai até o reinado de Acás. E ele foi convidado para profetizar em Judá, em Jerusalém e também no reino do norte, na Samaria. O que Miqueias denuncia aqui? Ele denuncia as leis injustas que oprimiam os donos de rebanhos, os pequenos donos de rebanhos, a recrutação de trabalhadores que seriam depois levados a serem escravos. E essa recrutação ela foi feita por Salomão. Em 1 Reis diz que ele recrutou mais de 30.000 trabalhadores e muitos deles eram sacrificados. E o aumento de impostos. A cidade de Sião, a cidade sagrada, a cidade de Deus foi erguida sobre o sangue de muitas vidas injustamente. Ele também denuncia que os falsos profetas, que só dizem vaidades e mentiras e levam as pessoas à ruína e induzem as pessoas ao erro. Ele denuncia lideranças que expulsam pessoas de suas casas, de suas terras e que são vendidas como escravas e esquartejadas. Como se chegou a esse ponto, como povo de Deus? Pela cobiça. Cobiça dos poderosos, diz Miqueias, pelos falsos profetas que procuravam argumentos religiosos para roubar, saquear, escravizar e matar. E senão para justificar, ao menos, tranquilizar a sua consciência. Hoje nós temos as fake news, que promovem uma verdadeira guerra e procuram justificar o injustificável. Em Israel, as autoridades necessitavam de uma base moral que justificasse condutas que esboçavam sua doença, o individualismo. O falso profeta, ele anuncia visões, oráculos, e para eles só interessa a guerra. Até o jargão que hoje muitas pessoas usam, que para mim é um atestado de óbito da humanidade, para chegar à paz precisamos da guerra, era algo aceito e praticado. E Miqueias, bem, como profeta, como pessoa do campo e como bom observador, ele denuncia
o povo e anuncia o juízo de Deus. Ele diz que ele está cheio do poder do Espírito Santo. Ele reprovou um materialismo interesseiro, a injustiça, a falsa religiosidade dos líderes, que afirmavam que o Senhor estava com eles, nenhum mal vai acontecer. Quem está em pé, cuide para não cair. Tudo isso vai cair, dizia Miqueias. Tudo vai virar ruínas e mato. O julgamento muito sério da parte de Deus, daquele que julga pelo que está no coração. Miqueias denuncia os dirigentes, os chefes de Estado e de religião. A mensagem endereçada a eles é essa: vocês trabalham de mãos dadas com a corrupção. Não respeitam a lei de Deus, preferem o mal ao bem, e a sua atitude de violência conduz o povo no mau caminho. Essa responsabilidade pairava sobre os ombros dos líderes, porque ela era muito tirana. A vida piedosa era de constante acusação e eles não conheciam compaixão. Por isso Miqueias diz: assim como vocês, Deus vai ficar surdo quando vocês clamarem por compaixão e com misericórdia. Miqueias, no versículo 6, fala da escuridão, dos falsos profetas que faziam o povo andar. E ele diz: vocês, líderes e falsos profetas, têm mais culpa do que o povo, porque negam o que são instrumentos de Deus e pregam leis duras para essas pessoas. Os processos judiciários de vocês são corruptos, são insensíveis para aqueles que realmente se importam. E a cidade santa será lavrada como uma vassoura, e o tempo e as partes codificadas terão o mesmo fim. Miqueias compara Israel a um pomar e uma videira que, quando nós comemos todos os frutos, resta nada. Desapareceu da sociedade a pessoa piedosa e também honesta. Por isso Deus lavrará. Com o seu juízo, Jerusalém ficará em ruínas, monte por monte, templo por templo. Será coberto de mato, a terra ficará sem cultivo por causa do exílio. A palavra vinda de Deus agora era rara, porque raras eram as pessoas em que se podia encontrar integridade. A situação de Israel era de desespero e Miqueias confiava em Deus. Ele diz: eu vou olhar para o Senhor, eu estou cheio da força que Deus me deu. E o profeta se levanta. Gosto de uma frase que diz: o que me entristece não é a tirania dos maus, mas o silêncio dos bons. Miqueias não silencia. Aquele que confia mesmo quando tudo desaba. Aquele que tem a piedade da rua, do cotidiano, da roça. A sua piedade é revelada na conversa com a sede do poder tirano. Não é muito diferente dos nossos dias, quando nós temos fachadas religiosas. Muitos religiosos buscam, através da moral, justificar condutas. Outros oferecem cura a qualquer preço em troca de dinheiro. E quando a pessoa não é curada, eles dizem: você tem pouca fé, pouco dinheiro ou lhe fizeram um mal. Falsos profetas lançam as pessoas para fora, com sua dor, talvez uma dor maior ainda do que quando chegaram. Lhes pesa o julgamento pela falta de fé, dor, dificuldade, acusação, e as pessoas saem muito mal. Miqueias nos diz que é importante o cuidado com esses falsos profetas, e eles são muito fáceis de reconhecer. Interiormente calmos, exteriormente seguros. Karl Barth, um grande teólogo, diz que falsos profetas se calam quando estão diante das pessoas. Com aparente piedade, Jesus chama eles de sepulcros caiados e lobo vestido de cordeiro. Porque sua intenção não é boa, porque o espírito deles é manipulador e a vontade deles é controladora. Por isso, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O falso profeta precisa ser enfrentado, como Jesus o fez em Mateus 23, quando ele diz: ai de vocês, escribas e sacerdotes, ai de você, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E o poder do Espírito Santo é a verdade e a coragem que deu ao profeta Miqueias a condição de enfrentar.
os falsos profetas. O Espírito Santo de Deus é assim como diz Jesus. Ele é como o Pai, com o mesmo poder e a mesma glória. Ele, o Espírito Santo, é quem nos dá dons, habilidades e fé. Lutero diz no Catecismo Menor: creio que por minha própria força ou capacidade ou inteligência eu não posso crer. Mas nem posso chegar perto de Jesus, meu Salvador. Mas o Espírito Santo me chama pelo Evangelho, ele ilumina a mim com dons, santifica e me conserva na verdadeira fé. E dessa forma não somos nós que produzimos fé ou conquistamos, mas é Deus quem dá, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera entendimento, ele gera horizontalidade, o Espírito Santo gera inclusão. Em Babel, foi outro espírito que soprou, o espírito da ganância, da discórdia, da divisão e da confusão. Em Pentecostes, sopra um outro espírito, o espírito de entendimento. Várias pessoas de diferentes etnias e línguas se entendem. A igreja é criada por esse espírito de entendimento. Ela é da diversidade, porque o Espírito Santo ele é o único que está quebrado. E por mais que a nossa expectativa seja sempre com coisas grandes e extraordinárias, o Espírito Santo usa coisas bem simples e comuns para falar conosco, como o profeta Miqueias, um homem simples do campo que trouxe uma nova perspectiva para o povo enganado. A palavra de Deus também, anunciada, o batismo, a ceia, são meios que o Espírito Santo usa para nos transformar e aquecer o nosso coração com a fé. Na Confissão de Augsburgo, no artigo 5, nós lemos: para conseguirmos a fé, Deus nos deu o ofício da pregação. Ele nos dá o Evangelho, Ele nos dá os sacramentos, pelos quais, por meio da fé, o Espírito Santo opera em nós, não o que nos apraz, mas o que apraz a Deus. Ele reconstrói a igreja de Jerusalém, assim como o próprio Deus o fez, que novamente desprezou Jesus, mas o Espírito Santo reúne essa igreja. Ele reconstrói a mim, reconstrói a você. O Espírito Santo é Deus. Esse Deus que nós precisamos ter ouvidos bem sensíveis para a sua presença. E Ele nos ajuda a discernir os Espíritos. Miqueias afirma que tudo o que fez foi por esse poder de Deus, do Espírito Santo. E quando a igreja vive em unidade, quando nós vemos a fé em ações concretas, quando nós não lançamos pessoas fora, a igreja de Cristo cresce. E esse é um contagiar, não um contaminar. O problema é que a gente usa muitas máscaras que prejudicam o nosso ouvir, falar, respirar e sentir. Um texto profundo este de Miqueias. Ele desnuda os nossos dias. Ele desnuda também aqueles que fazem comércio com o Evangelho. Tenhamos fé, tenhamos esperança, nos levantemos como Miqueias, porque a força que sopra é a força do Espírito Santo. A justiça vem de Deus, nele nós podemos confiar, ele não falha. Contudo, no tempo presente, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, da boa notícia. O Evangelho de que, ao mesmo tempo, é denúncia, mas também é anúncio. E esse Evangelho é da graça, do amor e da vontade de Deus. Que Deus inspire a mim, a você, a termos coragem, ousadia e fé, como teve o profeta Miqueias. Amém. Vamos orar? Oremos. Amado e misericordioso Deus, obrigada por esta celebração. Obrigada por podermos chegar na Tua presença como somos e Tu nos conheces. Nós nem precisamos chegar e expressar em palavras o que precisamos. Oramos, Senhor, por Tua igreja nesse mundo. Que Tua igreja seja reconhecida pela verdade, que Tua igreja seja reconhecida pela fé que atua no amor. Que Tua palavra possa ser acolhida e vivida no nosso dia a dia. Oramos, Senhor, pelos líderes de nossa igreja, de nossa sociedade, que não apenas não se deixem levar pela falsidade, mas que tenham coragem de se levantar e denunciar. Oramos, Senhor, pelo Teu povo,
pelo nosso país, pelo nosso mundo. Em tuas mãos, entregamos as pessoas que precisam ser curadas no corpo, no coração e na mente. Habite com teu Espírito Santo, para que Ele nos traga o discernimento necessário, para que teu Espírito Santo reanime, revigore células e o gosto pela vida, um presente teu. Amado Deus, em tuas mãos, nós entregamos as nossas incertezas, e tu sabes que elas são muitas, que não fraquejemos na fé, que tu possas nos preencher com a tua esperança. Assim, oramos e entregamos em teu coração tudo o que somos e temos, na oração que Jesus ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor que nos trará uma interpretação da palavra de Deus cantada. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo entrasse o meu dom. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós clamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Recebamos a bênção de Deus, bênção que nos acompanha, bênção que é graça presente e que nós compartilhamos. Abra suas mãos, receba essa bênção divina na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, carregado da coragem e da ousadia do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro.